Hoje a gente visitou um dos lugares mais simbólicos do Brasil, o Museu do Ipiranga. E esse museu tem uma relevância gigantesca para o país inteiro. Caminhamos por jardins lindíssimos, conhecemos relíquias que contam a história do nosso país e fomos até o ponto mais impressionante da visita, o local onde estão os restos mortais de Dom Pedro I, o homem que proclamou a independência do Brasil. O coração dele foi retirado e está dentro de uma igreja lá em Porto, na cidade de Porto, em Portugal. Vem com a gente nessa viagem no tempo, você vai se surpreender com o que encontramos por lá. Muito bom dia, turminha. Bom dia, galera. Tudo bem? Estamos aqui hoje, diretamente de São Paulo, para trazer outro ponto extremamente importante, não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Isso mesmo que você ouviu. Hoje a gente está aqui no Museu do Ipiranga. Isso mesmo. E esse museu tem uma relevância gigantesca para o país inteiro. Isso. Inicialmente ele foi construído para ser um museu de história natural e zoológico, né? Mas aí depois o rumo foi tomando para o lado da independência. E também uma curiosidade, já começando aqui com a curiosidade, esse museu ele foi construído com uma inspiração renascentista. É bem parecido uma inspiração com o Palácio de Versalhes. É isso aí. Então, hoje a gente vai poder aprofundar um pouco na história do Brasil. Eu acho que é muito importante. É um museu que está aqui em São Paulo. Eu acho que todas as pessoas que tiveram a oportunidade de passar por aqui por São Paulo poderiam visitar. Afinal de contas, tem diversas curiosidades aqui. E uma delas, eu já vou dar um spoiler, mas fica até o final do vídeo. Vocês sabiam que os restos mortais de Dom Pedro I, que foi o cara que proclamou a independência, estão aqui? Então, não sei se vocês sabiam disso. A gente vai levar vocês lá. Não vou mostrar os restos mortais, lógico, mas vou mostrar o lugar onde eles estão. Isso. Então vamos dar esse mergulho aqui na história do Brasil. Vamos. Venham ver essa história contada pelo Latitude A2. Pessoal, o museu fica aberto de 10 às 4 para você entrar. Muito embora ele feche as portas às 17. O ingresso custa R$30 inteira e R$15 meia. Quem tem direito a meia são as pessoas de estudante, blá blá blá, toda essa história toda que vocês já conhecem, tá? E vocês podem comprar pela internet, mas vocês podem comprar aqui também. Tem 2 momentos em que esse ingresso daqui é gratuito. Toda quarta-feira e todo primeiro domingo do mês. Então, se organizem, porque aqui o negócio é bem estruturado, tem uma bilheteria ali, tem uma cafeteria aqui na frente, se você quiser deixar para tomar café aqui também. Então, essas são as informações que a gente traz para vocês se programarem direitinho. Esse aqui é o hall de entrada. Aí tem uma cafeteria com bastante salgados aqui, pra vocês tomarem um café. Tem a parte que fica o pessoal aqui aguardando o horário e tem a bilheteria ali também. Uma outra informação importante, gente, é que dentro do museu não pode o uso de nenhum tipo de câmera sem ser a câmera do seu aparelho celular, tá? Ali já avisaram pra gente, segurança já chegou avisando. Então, gente, peço desculpas, mas todos os takes que vocês vão ver dentro do museu vão ser feitos com o celular. Isso. Infelizmente, não tem jeito, não pode entrar. E aí nem adianta dar jeitinho e nem é o correto. Isso. Então grave com o seu celular, pode tirar fotos normalmente, mas qualquer tipo de câmera, seja da câmera mais simples ou profissional, não pode ir lá dentro. E a nossa é bem pequenininha, mas mesmo assim também não pode. Mas tudo bem, vamos mostrar de qualquer jeito, Isso. com o celular. Esse museu, pessoal, ele entrou numa reforma radical aqui. De fato, estava precisando. E em 2022 ele foi reaberto.
E quando ele foi reaberto, o bom é que antes da reforma ele tinha um viés muito grande focado nos bandeirantes, focado na história raiz do Brasil. Só que deixavam de lado outros povos que de fato fizeram parte do movimento de independência do Brasil. E aí eu estou falando não só dos indígenas, como toda a população afrodescendente que veio da África também. Então agora, depois de 2022, vocês vão ver, a gente vai mostrar para vocês, tem diversos contrapontos aqui. O bom é que o museu ele foi bem imparcial. Então ele traz qual foi a influência dos negros na independência do Brasil, qual foi a influência dos povos indígenas, além dos portugueses que vieram para cá. Então é bom que agora ele consegue trazer um ponto de vista bem amplo, bem panorâmico. E isso é muito interessante. A gente vai mostrar para vocês lá em cima. Pessoal, olha que interessante. Aqui tem umas maquetezinhas, ó, com braille, né? Que aí eles conseguem incluir as pessoas que não conseguem enxergar, né? Para poder sentir a arte. Tem essas miniaturas aqui e aí eles conseguem apalpar e ler aqui o que está sendo representado aqui. Olha que legal. Essa parte inclusiva é muito interessante. Então eles tiveram esse nível de preocupação e eu vi que é um ponto positivo já para o museu. Logo aqui na entrada, gente, tem um mapa aqui, que ele mostra a localização das coisas do museu, e aqui vocês podem se programar. Uma dica que a gente dá é que você comece a visita de baixo para cima, porque aqui você começa a entender, para entender o museu, aí vem a parte da história do Brasil, passados imaginados, e aí você vai subindo, tá? Eu sei que a ansiedade é grande, dá vontade de já subir, mas tentem ir de baixo para cima, porque aí vocês vão na cronologia dos fatos. E isso fica mais fácil vocês conseguirem traçar a história assim na cabeça de vocês. Aqui é tudo muito bem organizado e tem toda essa parte de interação aqui digital, inclusive com libras aqui também, ó. Então, assim, eu tô impressionado com a parte inclusiva do museu. Tá de parabéns, tá? Outra coisa que eu percebi aqui também, gente, é que logo no hall principal você vê diversas estátuas dos bandeirantes. E aí a galera que entende de história me corrija se eu estiver errado. Existem diversas controvérsias com relação ao legado dos bandeirantes. Os bandeirantes chegaram aqui no Brasil com o objetivo de explorar, foram eles que capinaram mesmo, capinaram mato alto, mas a que custo eles fizeram isso? Nem sempre diz na história, pelo menos eu não me recordo na minha época de escola, o quanto os bandeirantes sacrificaram para poder conseguir o que conseguiram. Então, houve diversas influências dos bandeirantes com relação aos indígenas, aos negros. Então, de fato, o papel dos bandeirantes, um papel que eu digo não só de desbravar, mas um papel de humanitário, foi ideal mesmo? Será que não foram exterminados muitos índios, negros, para conseguir isso? Então, assim, eu não estou afirmando nada, eu estou só colocando uma luz em cima desse cenário. Então, se você entende disso, coloca aqui nos comentários para a gente junto conseguir dissecar um pouco mais desse assunto dos bandeirantes. Você sabia, uma curiosidade, hein, gente? Você sabia que o museu ele foi construído em 1884, mas só 11 anos depois, em 1895, que ele foi realmente inaugurado. E aqui a gente tem a tela Independência ou Morte, que talvez seja o ponto alto do museu.
a Independência ou Morte está para o Museu do Ipiranga, como a Mona Lisa está para o Louvre. E uma das curiosidades é que essa tela, gente, ela foi pintada por um cara chamado Pedro Américo. Ele fez essa pintura quando ele estava executando a pintura, ele estava em Firenze, na Itália. E só depois de 2 anos ele conseguiu mandar essa tela para o Brasil toda enrolada. Mas há controvérsias, tá? Porque nessa época existia uma necessidade muito grande de colocar muita grandeza nesse feito que foi a independência do Brasil. Então por isso que essa tela foi inspirada, digamos assim, em acontecimentos até da França. Então esse Pedro Américo, ele pegou situações que aconteceram até com Napoleão Bonaparte e pintou, porque na real mesmo o Dom Pedro I estava sentado numa mula e as margens do Rio Ipiranga não era nada disso daí, tá, gente? Então assim, essa tela, ela não retrata a realidade, o que de fato aconteceu. Então, para efeito de alegoria, muito bom, é uma tela muito bonita, nos representa. Uma curiosidade, gente, é que o Pedro Américo, que foi o brasileiro que fez a pintura da tela Independência ou Morte, ele sempre dava um jeito de se colocar na tela. Ou seja, ele pintava, mas ele se colocava no cenário também. Olha ele ali. Gente, interessante é que aqui tem a representação de Maria Quitéria. Ela foi muito importante para a independência da Bahia e também muito importante para a independência do Brasil. E é bem legal você ver ela sendo representada aqui, bem no salão onde tem... No salão principal. No salão principal, né? Onde exatamente. Toda a majestade aqui. Exatamente. E uma coisa interessante também é que Maria Quitéria, ela precisou fingir que era homem na época. Ela cortou o cabelo bem curto para poder conseguir se alistar. Depois foi descoberta, mas por tudo que ela conseguiu fazer, ela foi reconhecida, recebeu medalhas de honra também. E hoje ela está aqui, no salão principal do Museu do Ipiranga, sendo representada. E aqui, gente, tem diversas ferramentas que foram recuperadas da época e você pode tocar, tá? Com cuidado, lógico, mas vocês podem tocar, não tem problema. Aqui tem um alicate, aí tem diversas ferramentas que usavam na época, não só para navegação, mas na época que eles estavam desbravando também o interior do Brasil. Então tem bastante coisa aqui interativa. A gente está vendo aqui a maquete, né, do museu, e aqui dá para você ver que realmente na época eles construíam prédios públicos no estilo neoclássico. E aí, quando chegou na hora de construir o museu, eles escolheram o estilo renascentista. Gente, interessante. Hoje a gente imaginava que ia estar bem tranquilo, né? Só que não. Só que lotado. Não. Mês de julho, férias, então tá muito cheio o museu. E tem momentos que a gente está se batendo lá com as pessoas. Excursão escolar, tudo isso. Então, se você vier aqui no mês de julho, se prepare. Ou mês de férias. Sabe que vai estar bem lotado aqui o museu. Verdade. Mas vale a pena, gente. Vale a pena. O museu deu uma reestruturada enorme. Então, a percepção que eu tive é que a curadoria do museu buscou colocar a história contada de maneira cronológica. Então tem a parte de baixo que fala sobre conhecendo a história do Brasil, aí vai subindo, você já vai chegando nos tempos mais próximos aqui. Por isso que eu falei, quando vocês chegarem, comecem de baixo e vão subindo, tá? E a gente não é conhecedor de 100% da história, tá, gente? Não somos professores de história. Então, se a gente errar alguma data aqui, em algum momento da história, a gente se equivocar,
não há problema algum, tá? Longe da gente aqui querer ser o professor de história. Então, se alguma coisa que a gente falou aqui você entende mais, coloca aqui nos comentários que aí todo mundo aprende junto. Beleza? E aí, gente, já aproveita e deixa o seu like. No momento que você for comentar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, gente. Olha lá, hein? Dom Pedro tá olhando pra vocês aí, viu? Tô aqui no meio da confusão, mas não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Aqui também tem guarda-volume. Se você tiver com alguma sacola, uma bolsa grande, que você não queira carregar, pode guardar aqui também. Gente, então depois a gente visitar esse museu lindo, né? Aí a gente tá aqui na parte de cima, que dá para você ver esse jardim bonito, que foi inspirado no Jardim de Versalhes. E dá todo um charme, né, pro lugar. Isso aí. Dá para fazer várias fotos lindas, sabe? Bem interessante, bem bonito. Falando em fotos, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, Isso. vou colocar o nosso arroba aqui. Por favor, gente, sigam a gente lá, porque lá a gente consegue postar resumos dos vídeos, Isso. fotos interessantes, umas artes bacanas. Para cada vídeo que a gente tem no YouTube, a gente tem algumas artes que a gente posta lá no Instagram. E aí vai fortalecer bastante o canal. Então não Ajuda esquece bastante. de seguir a gente lá não, tá? Latitude A2 Oficial, vou colocar aqui. Isso. Espero ver você lá Eu também. tento fazer algumas coisas interessantes, então dá uma olhada lá e vê se é. Exatamente. Aqui no museu você consegue encontrar mais de 450 mil itens no acervo daqui. E aí, tipo, tem armas, tem objetos do cotidiano e várias coisas do século XIX. Então é bem legal também que você consegue ter ideia de como era, né, os itens e as coisas que a gente costumava utilizar na época. Agora, saindo do museu, gente, logo de frente para ele, vocês vão ver o jardim aqui, que foi inspirado no Jardim de Versalhes. Vocês atravessam a rua e tem uma continuidade do espaço do Museu do Ipiranga. E lá embaixo tem um monumento que se chama de Cripta Imperial. Lembra no início do vídeo que eu falei a vocês que eu ia mostrar o lugar onde estão os restos mortais de Dom Pedro I? Pois é lá nesse lugar. Isso. A gente vai levar vocês lá agora e vocês vão entender a história que levou o resto dos mortais de Dom Pedro I para esse lugar aqui. Pararem aqui, né? E é um lugar bem interessante. Muita gente vem no museu Isso. e não vai lá. Ou porque não sabe que tem isso lá também, ou por preguiça, porque dá uma andadinha. Não. Mas a gente vai mostrar a vocês ali. E é um lugar super legal, porque dia de domingo fica cheio aqui, vem, a criançada vem para brincar aqui, família, fica bem legal, sabe? Bem, isso bem aí. cheio. Vamos lá. Como eu falei, pessoal, você desce direto, aí você vai passar aqui por essa parte e atravessar essa rua aqui da frente, e você já vai chegar aqui nessa parte onde tem essa ladeira aqui. E aqui ainda é parte do terreno do museu, tá? Então lá embaixo vocês podem ver que a gente já vê a Cripta Imperial. Então aqui é um lugar bacana, como Clarice falou, dia de sábado e domingo. Tem muita criança aqui andando de skate, patinete, tudo isso. Isso. Mas se vocês vierem dia de semana vai ser mais tranquilo. Gente, dica importante, interessante, se você quiser fazer um piquenique aqui, pode trazer uma toalha, ou então se você quiser só descansar, curtir aqui o parque, né, em volta do museu, é bem gostoso ficar aqui, tá? Você pode trazer o seu lanchinho e curtir esse lugar legal, esse lugar agradável. Uma curiosidade, gente, é que Dom Pedro ele morreu em Lisboa em 1834.
Mas só em 1972 que os restos mortais dele chegaram aqui no Brasil. E eles estão depositados aqui, nesse lugar. Mas tem uma curiosidade muito maior ainda, é que antes dos restos mortais dele virem aqui para o Brasil, o coração dele foi retirado e está dentro de uma igreja lá em Porto, na cidade de Porto, em Portugal. Em Portugal, né? Ficaram com o coração e mandaram os restos mortais para cá. Exatamente. E quase ninguém sabe que os restos mortais de Dom Pedro estão aqui. Os restos mortais da Maria Leopoldina e Amélia Leuchtenberg, que foram as duas últimas esposas do Dom Pedro, também estão aqui junto com ele. Então dizem que o Dom Pedro I era bem mulherengo, né? A história fala isso. Então os restos mortais dele estão aqui junto com suas duas últimas esposas também. E exatamente em 7 de setembro de 1822 era declarada a independência do Brasil por Dom Pedro I às margens do Riacho Ipiranga. Isso. Então corta para o que é hoje o Rio Ipiranga. É isso aqui, ó. Na frente do Monumento do Ipiranga, desceu, aí tem a cripta imperial, aqui tem o rio. Foi esse rio aqui, gente. E pensar que a gente está aqui agora, no mesmo lugar que Dom Pedro, montando uma mula, com dor de barriga. Com dor de barriga, proclamou a independência do Brasil. Tá vendo? Porque dizem que ele estava, né, com problemas estomacais, intestinais na época. E aí o que acontece? As pessoas depois, né, vieram aqui procurar o fóssil do cocô. É o que dizem, né? Exatamente. E aí acharam um aqui meio assim, deve ser isso aqui. Aí colocaram uma pedra para demarcar o lugar onde que tinha sido proclamada. E aí depois construíram o museu em cima. É. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Longe da gente querer ser professor de história, até porque não somos. Isso. Mas é muito importante mostrar esses lugares aqui que a gente tem no Brasil e que nem sempre a gente valoriza tanto. Não perde nada para nenhum museu da Europa. Isso. Tá? Então já deixa o seu like, comenta aqui o que vocês acharam, não suas esquece de se inscrever no canal. Isso. Que é muito importante pra gente. Isso aí. Tá bom? Obrigada, viu, então, gente? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Obrigada.